Quanto à competência do tribunal do júri. Primeiramente, o tribunal do júri, por impositivo constitucional, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que são quais? Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto, previstos entre os artigos 121 a 127 do Código Penal. Lá em 2019, salvo o melhor juízo, o legislador ele incluiu no artigo 122 do Código Penal o delito de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação. Ele está dentro do capítulo relativo aos crimes contra a vida. No entanto, tecnicamente, não se trata de um crime contra a vida. Por quê? Porque o objetivo deste delito não é tirar a vida de alguém. Então, a despeito desta atecnia do legislador, este delito, em regra, não será submetido a julgamento perante o tribunal do júri. A exceção está no artigo 122, parágrafo 7º do Código Penal. Permitam-me a leitura. Se da automutilação resultar morte e o crime for cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Por que isto? Porque aqui a vítima é utilizada como um mero objeto para a prática da infração penal. É uma hipótese de autoria imediata, em que o sujeito se vale da peculiaridade da vítima, em virtude da sua falta de autonomia, para que pratique aquela infração penal. Então, como a vítima está sendo utilizada como um objeto para que o autor alcance o seu objetivo, ele responde pelo delito de homicídio e aí sim será submetido ao julgamento perante o tribunal do júri. Além disso, nos crimes qualificados pelo resultado, como é o caso do latrocínio ou até mesmo da extorsão mediante sequestro da qual resulta a morte, a competência será do juiz singular e não do júri. Por quê? Porque o crime é praticado em desfavor de um determinado bem jurídico que não a vida. Então, no homicídio, o sujeito quer tirar a vida de alguém. No latrocínio, ele quer subtrair o patrimônio de uma pessoa por violência ou grave ameaça e como resultado, a gravadora acaba produzindo a morte. Então, se verifica que não é um crime contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio, em que há um resultado agravador decorrente da morte. Então, nestes casos de crimes qualificados pelo resultado, a competência não será do tribunal do júri, mas sim do juízo singular, conforme disciplina a própria súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos crimes conexos ou continentes a um delito doloso contra a vida, ocorrerá prevalência da competência do tribunal do júri, conforme dispõe o artigo 78, inciso 1º do Código de Processo Penal. Por exemplo, se o sujeito comete um delito de homicídio para garantir a impunidade de um tráfico de drogas que ele estava praticando, o tribunal do júri terá competência não apenas para julgar o homicídio, mas também para julgar o delito de tráfico de drogas, porque é um crime conexo ao delito de homicídio. De todo modo, é possível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 em relação a eventuais infrações de menor potencial ofensivo conexas ou continentes a um delito doloso contra a vida. Então, se por ocasião do contexto do homicídio houve também um crime de desacato, é possível que seja oferecida a proposta de transação penal especificamente em relação ao delito de desacato. Quanto ao foro por prerrogativa de função, nós temos de verificar onde está estabelecida a dita prerrogativa. Se ela estiver estabelecida na Constituição Federal, em regra vai prevalecer a competência do tribunal ao qual está vinculado o sujeito que praticou a infração penal. De todo modo, é preciso verificar, no caso de detentores de mandato eletivo, se eles praticaram o crime durante o exercício do cargo e em razão das funções. Por isso que lá no caso da deputada federal Flor de Lis, o Supremo Tribunal Federal negou a sua própria competência, por quê? Porque ela não praticou o crime de homicídio que lhe estava sendo imputado em razão das funções de deputada federal. Por isso que o processo foi remetido para o Tribunal do Júri no juízo comum. Em relação a outros detentores de foro por prerrogativa de função, como por exemplo juízes de direito e promotores de justiça, a regra é de que eles sejam julgados diretamente pelo tribunal ao qual estão vinculados, ainda que não tenham praticado o delito de homicídio em razão da função que eles ocupam.
Já no caso de foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente por Constituição estadual, vai prevalecer a competência do júri. Por quê? Porque a competência do júri está estabelecida na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal possui hierarquia em relação às constituições estaduais. Isso está disposto, por exemplo, na súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. Tinha também a hipótese do Tribunal do Júri na Justiça Federal, que vai seguir o mesmo procedimento estabelecido no Código de Processo Penal. Quando é que vai ocorrer Tribunal do Júri na Justiça Federal? Quando o delito doloso contra a vida for praticado em quaisquer das hipóteses que atraem a competência da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal. Por exemplo, crime praticado ou que vitime funcionário público federal no exercício das suas funções. Policial federal em que, durante uma operação, mata alguém ou mesmo é morto. Como este delito é praticado pelo ou contra o policial federal no exercício das suas funções, a competência será da Justiça Federal. Então, quem deverá julgar este delito aqui é o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Havendo algum delito conexo ou continente em relação a este delito doloso contra a vida, também será julgado pelo júri da Justiça Federal, ainda que, em tese, seja um delito de competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque, de acordo com a súmula 122 do STJ, neste caso aqui, a competência da Justiça Federal é prevalente em relação ao delito conexo ou continente, que, em regra, seria de competência da Justiça Estadual.